Então, pessoal, a gente vem trabalhando aí na parte de estimação de perda de carga, tá? E essa parte do conteúdo, a gente já conseguiu finalizar, né? Então, a gente consegue agora computar a perda de carga distribuída e conseguimos computar a perda de carga localizada devido à presença de acessórios. E aí, na última aula, nós fizemos dois exercícios justamente para treinar a identificação dos pontos que devemos selecionar, né? Para que a resolução do problema ela seja feita com eficiência. Na aula de hoje, a gente vai incorporar alguns detalhes que ficaram faltando desse módulo, tá? Então, é a nossa última aula do módulo 2, a aula de hoje. Na verdade, não tem nenhum conteúdo novo para a gente avaliar. São apenas alguns detalhes mesmo que a gente vai adicionar aqui, tá bom? E aí, quando a gente está trabalhando com os problemas, veja que eu comecei fornecendo a vocês, por exemplo, qual era a perda de carga. E aí a gente conseguia computar, por exemplo, a potência da bomba. Depois a gente aprendeu a computar essa perda de carga. Só que nos problemas ainda são ditos para vocês, por exemplo, qual é a eficiência da bomba. Então aqui, por exemplo, tem uma bomba cuja eficiência é de 75%. De onde veio este valor? É isso que eu quero trazer para vocês, né, na aula de hoje, um dos detalhes da aula de hoje. É a gente conseguir interpretar de onde vem essa eficiência da bomba. Será que essa eficiência ela é constante? Que aí, de antemão, eu já adianto para vocês que essa eficiência ela não é constante. Depende da condição de operação. Então, tem alguns detalhes que a gente precisa averiguar quando estamos avaliando problemas de escoamento, tá? Dentre esses detalhes, surge aí o que a gente chama de curva do sistema. O que essa curva do sistema está me dizendo? Se eu tenho uma equação de Darcy, por exemplo. Então, dada a equação de Darcy, vejam que a perda de carga se eleva quanto maior for o comprimento da tubulação, quanto menor for o diâmetro, ou mantendo-se constante a tubulação, se a tubulação tiver o mesmo comprimento, tiver o mesmo diâmetro, conforme eu vou elevando a velocidade do meu escoamento, a perda de carga também irá se elevar. Então, se a gente fizer um estudo, imagine que eu separei uma seção de tubulação de 10 metros, por exemplo, com diâmetro de 0,1 metro. E aí eu vou fazendo testes, velocidade 1, velocidade 2, e vou averiguando qual é este valor de perda de carga. Então, se eu fizer essa análise, eu vou construindo essa curva em diversos pontos de velocidade e vou computando a perda de carga para diversos valores de velocidade também, né? Então, tem uma ligação direta, é uma função isso daqui. Então, no momento que eu vou construindo o meu gráfico, eu estou criando o que nós chamamos de curva do sistema. Então, toda vez que você estiver trabalhando com sistema de tubulações, a gente consegue avaliar essa curva do sistema aqui. Então, eu já sei, eu já consigo estimar qual é a perda de carga para cada vazão. Eu não preciso ficar recalculando todos os dados novamente. Eu já tenho uma estimativa. Então, isso daqui é a curva do sistema. Tá claro para vocês a formação da curva do sistema? Sim, não? Tá, sim, professor. Então, por exemplo, se o meu projeto ele for passar por um aumento de produtividade, então eu coloquei aqui até 10 metros cúbicos por segundo, por exemplo, a vazão. Se eu sei que o aumento de produtividade vai para 15 metros cúbicos por segundo, eu consigo, utilizando uma função aqui que eu consigo estimar, predizer qual é ou qual será essa minha perda de carga nesses 15 metros cúbicos por segundo. Então, isso é bastante interessante se eu quero aí avaliar novos cenários, tá? Então, eu tenho a curva do sistema. Tendo de posse a curva do sistema, a gente precisa de uma outra curva também para ser analisada.
E essa outra curva, ela depende da bomba. Então, eu vou fazendo essa análise e aí o fornecedor, ele entregará para vocês tabelas ou gráficos semelhantes a estes, onde eu verifico, olha, conforme eu aumento a vazão, a eficiência da bomba ela vai se alterando. E por que se altera? A bomba ela foi feita para um determinado valor de vazão. Então, por exemplo, se eu utilizo uma bomba que ela foi projetada aqui neste caso para vazões próximas a 6 metros cúbicos por segundo, veja que é o local que tem a maior eficiência, se eu trabalhar com valores de vazão abaixo disso, possa ser que o rotor ele não esteja completamente preenchido. E se esse rotor, os espaços do rotor, né, não estiverem completamente preenchidos, quer dizer que a minha bomba ela está trabalhando abaixo da eficiência projetada, né? Então eu tenho espaços aí que poderiam ser utilizados, porém não estão sendo. E isso faz com que reduza bastante a eficiência. Ah, mas se eu aumentar muito também a vazão, o que é que acontece? Eu começo a ter o fenômeno de patinação no interior do rotor. É tanto fluido que esse rotor ele não consegue mandar todo o fluido de uma vez para a direção radial aqui, para a saída radial. Então começa a haver também uma queda na eficiência da bomba. Então, não adianta eu pegar, por exemplo, e selecionar a bomba de maior potência para o meu projeto. Eu tenho que entender qual é a bomba mais adequada. Esta bomba ela foi projetada para qual vazão, qual capacidade, qual carga. São esses critérios que vocês precisam levar em consideração. Na nossa aula aqui, eu não vou colocar tantos detalhes assim, tá? Porque vocês deverão ver esses detalhes lá em operações unitárias 1. Seleção de bombas, tipo de rotor e assim sucessivamente. Mas prestem atenção nessas nuances que elas são bastante importantes e vocês conseguem identificar que a teoria por trás disso é muito simples, né? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aí. Então, se eu tenho essa eficiência, então observem que se a bomba ela fornece, por exemplo, 100 metros de carga, se eu variei a vazão, a eficiência está mudando, então a quantidade de carga que a bomba consegue fornecer ela vai estar variando também. Então, gráficos como este, eles começam a surgir. Então, eu tenho aqui da bomba 1 até a bomba 5, tá vendo? Então, a bomba 1 é aquela a que possui a maior carga e a bomba 5 a menor carga. E aqui está a carga fornecida pela bomba em função da vazão. Então, são apenas gráficos para exemplificar, tá, gente? Os gráficos não são tão bonitinhos assim. São um pouquinho mais confusos. Mas só para vocês entenderem como é que funciona. Então, veja que eu tenho a carga da bomba em função da vazão. E no gráfico anterior, eu tinha a curva do sistema em função da vazão. De posse dessas duas informações, eu consigo comparar a curva da bomba com a curva do meu sistema. Então, se eu tiver uma determinada operação, então observem só como é simples, tá? Vou pegar aqui o ponto de... Vou pegar aqui uma bomba, bomba 3. Vou pegar o ponto de operação inicialmente 4 metros cúbicos por segundo. Então, o que é que esse gráfico está me dizendo? Para um valor de 4 metros cúbicos por segundo, a curva do sistema em vermelho, ela está exigindo uma carga de aproximadamente aqui 12 metros, tá? Está um pouco acima do 10. 12 metros. E a bomba, para esta mesma condição, a bomba 3, ela consegue fornecer uma carga de aproximadamente 50 metros. Esse sistema ele irá funcionar? Eu vou conseguir bombear os 4 metros cúbicos por segundo de fluido? Acredito que sim. Sim, porque a carga que a bomba está fornecendo, ela consegue suprir a perda de carga do meu escoamento.
Então, ótimo. Só que aqui a gente tem um problema. Apesar dessa bomba conseguir suprir essa perda de carga, observem que os valores são muito distintos. Então, se no meu projeto, a minha variável de projeto for os 4 metros cúbicos por segundo, nesse caso, essa bomba 3, ela está superdimensionada. Ela está indo além, né? Tá fornecendo uma carga muito elevada. Então, o meu escoamento ele consegue ocorrer, só que eu tenho todo esse gap aqui, ó, de dissipação de energia. É a energia que eu estou adicionando e não está sendo utilizada. Então, essa energia é custo, né? E a gente não pode ter esse gap tão grande assim. Aí eu vou pegar outro ponto. Vamos pegar aqui, por exemplo, 8 metros cúbicos por segundo. Em 8 metros cúbicos por segundo, a curva do sistema está indicando que essa perda de carga está próximo do 50 aqui, tá? 40 e alguma coisa, 47, 48. E a curva da bomba está indicando aqui uma carga de aproximadamente 20, tá? 22, 24, por aí. Então, observem, o meu sistema precisa de valores próximos a 50, tem uma dissipação de perda de energia aqui, né, em forma de carga, de aproximadamente 50 metros, e esta bomba só consegue fornecer 25, vamos arredondar. Esse escoamento, ele irá conseguir acontecer? Não. Não. A gente está fornecendo menos energia do que o necessário. Então, aqui eu tenho uma bomba subdimensionada e aqui eu tenho uma bomba superdimensionada. Quando é interessante utilizar bombas superdimensionadas? Quando eu tenho uma expectativa de elevação de produtividade. Quando eu tenho expectativa de que a vazão não vai ficar sempre ali, por exemplo, nos 4 metros cúbicos por segundo. Se eu já tiver um planejamento de aumento de vazão, eu já consigo adquirir a bomba adequada para aquela nova vazão. Só que no caso que eu não tenho expectativa de aumento de produtividade, eu vou selecionar a bomba no que a gente vai chamar, a partir de agora, de ponto operacional, que é justamente selecionar a bomba que entrega, é o ponto de encontro aqui, tá, gente? Selecionar a bomba que consegue entregar a carga que o sistema necessita. Então, não vai sobrar muita energia e nem eu vou ter energia aí faltando para ser adicionada ao meu sistema. Então, a definição do ponto operacional ela é muito importante por conta disso. Eu vou evitar perdas por conta de adição de energia que não será utilizada. E eu também não vou permitir que o meu sistema falte carga que seria necessária para que o escoamento ocorresse. Tá claro até aí para vocês essa definição? Tá sim. Beleza. Porque ele volta aqui. Então, eu tenho aqui, gente, o seguinte caso. Eu tenho a curva do sistema e eu tenho as curvas da bomba. Então, observem que para cada vazão, eu vou ter uma diferente bomba a ser selecionada. Eu tenho diferentes pontos operacionais. E é a partir daqui que vocês vão selecionar a bomba que vocês irão adquirir. Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui os pontos operacionais. Ó. Para uma vazão, por exemplo, de 4 metros cúbicos por segundo, essa bomba 5, ela já consegue suprir a demanda energética. Se eu passar para 5 metros cúbicos por segundo, eu já estarei nesse ponto. A bomba 5 ela já não consegue suprir a demanda energética. E aí eu preciso de uma bomba que possua, né, ou que forneça uma maior carga. Já passo para a bomba seguinte. Então,
No momento que vocês estiverem fazendo a seleção das bombas a serem incorporadas no projeto de vocês, é com este tipo de gráfico aqui que vocês irão se deparar. Vocês vão traçar a curva do sistema, comparar com as curvas das bombas fornecidas e identificar qual é a bomba mais adequada. Então, a gente já consegue pegar e identificar qual é ou como selecionar a bomba adequada para o nosso problema, para o nosso sistema, né? Traço a curva do sistema, traço as curvas da bomba, comparo e identifico qual é a bomba que está mais próximo do ponto operacional. Lembrando que é sempre interessante deixar uma folga, né, de carga para a bomba aí, para que eu consiga contornar eventuais problemas. Então, se eu tenho, por exemplo, vazamentos, se eu tenho a diminuição de eficiência da bomba conforme o seu funcionamento, lembre-se que o rotor pode acontecer cavitação, ele vai perdendo eficiência. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, tá? No caso da engenharia química, vocês vão ter uma disciplina lá no final do curso, onde vocês vão identificar, por exemplo, qual é o período de troca de rotores, como é que ocorre a depreciação de um equipamento desse, manutenção, tudo relacionado aos custos, tá? Então, é uma disciplina bastante interessante. Bem, o fornecedor, ele vai te entregar essas curvas antes de você adquirir, porque você só consegue adquirir a bomba adequada após comparar os gráficos, né? Professor, Oi. e no caso do aumento de produtividade, como é que fica a escolha da bomba? Então, você vai pegar o ponto operacional visando já o aumento da produtividade. Então, por exemplo, o meu projeto atual está para 4 metros cúbicos por segundo. A bomba 5, ela consegue suprir essa demanda, por exemplo. Mas se eu sei que eu vou trabalhar em breve, se eu sei que existe um planejamento para aumento de produtividade e a minha vazão ela passará de 4 metros cúbicos por segundo para 6, então não adianta eu comprar a bomba 5 agora, sendo que eu vou ter que substituir pela bomba 4 futuramente. Então eu já compro, eu já vou adquirir a bomba 4 ou mesmo a bomba 3 aqui em azul, tá? Para avaliar o meu problema. Certo? Tá ok, professor. Mais alguma dúvida, gente? Tá tranquilo até agora? Sim. Então, selecionadas as bombas, a gente consegue ter uma ideia aí dos nossos problemas. Pois bem, se vocês observarem, a nossa disciplina, a gente está estudando sistemas de tubulações, mas sistemas de tubulações simples. É uma tubulação que leva de um reservatório para outro, com alguns poucos acessórios. Ótimo. Quando a gente vai para a prática, as coisas nem sempre são tão simples assim. Então, eu coloquei uma imagem aqui que representa um pouco do que vocês irão se deparar. Vejam que as tubulações, elas não são conectadas de um ponto A até um ponto B de forma simples. A gente chama isso daqui de sistemas de tubulações. As tubulações podem estar em série, podem estar em paralelo, possuem mudança de diâmetro. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. E é nessa direção que nós teremos aí o trabalho de fenômeno de transporte, tá? Cada grupo irá receber um sisteminha de tubulações, claro que não tão complexo quanto esse, bem mais simples, tá? Para resolver, para avaliar a vazão que passa por cada tubulação. E para que esse exercício, que esse trabalho possa ser resolvido, a gente precisa ter algumas observações aqui que eu vou tratar agora com vocês, tá? Mas são observações simples, vocês vão ver que não tem nada demais. Então, eu coloquei aqui, ó, que a maioria dos sistemas de tubulações encontrados na prática, então se vocês pararem para pensar, um prédio, por exemplo, eu tenho a tubulação principal
E dessa tubulação principal, eu vou ter aí as ramificações para cada apartamento, para cada escritório, e assim sucessivamente. Então, eu tenho tubulações em série, tubulações em paralelo. Eu preciso pegar e conseguir resolver esse tipo de problema. Não adianta eu ensinar a vocês apenas ligar do ponto A para o ponto B, né? A gente tem que buscar problemas mais práticos. E quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, a gente tem aí os dois principais tipos de sistemas de tubulações, tá? As tubulações, elas podem estar em série ou elas podem estar em paralelo. Então, em série, lembra-se um pouco de eletrotécnica, de eletricidade, onde a gente fazia associação de resistores em série e associação de resistores em paralelo, tá? Então, a gente vai utilizar justamente essas ideias aqui na nossa disciplina. Lá em falando em transporte 2, transferência de calor, vocês vão fazer algo semelhante com fluxo de calor, tá? Vai ter fluxo de calor em série, em série e paredes em paralelo. Então, só para vocês já irem treinando aí. E no momento que eu tenho esses tipos de sistemas, eu tenho teorias por trás disso, tá? Então, o que acontece aqui nos sistemas de tubulação em série? A vazão que atravessa a região aqui A é a mesma vazão que atravessa a região B. Veja que o fluxo ele não foi dividido. Então, isso é meio óbvio, né? A área mudou, então a velocidade muda, mas as vazões permanecem constantes. E se eu quiser saber qual é a perda de carga nesse sistema, basta eu computar a perda de carga no trecho A mais a perda de carga no trecho B. Então, basta somar as perdas de carga individuais aqui. Tudo bem até aí? Sim? Tudo bem, até. Certo. Alguém não entendeu? Tá. Quando eu vou para tubulações em paralelo, aí já fica um pouquinho diferente. Por quê? A vazão que passa pelo ponto A não é a mesma vazão que vai passar pelo ponto B. Veja que o fluxo ele se divide aqui entre B e C. E ele volta a se encontrar nesse outro ponto. Então, eu não posso pegar e falar que a vazão no ponto A é a mesma vazão do ponto B. O que fica de questionamento é o seguinte: se eu tenho uma vazão, como é que essa vazão se divide entre B e C? Então, imagine o seguinte, eu tenho uma vazão de 10 metros cúbicos por segundo. Desses 10 metros cúbicos, quanto vai para o lado B e quanto vai para o lado C? A gente precisa aprender a dimensionar isso daí. Porque se eu conhecer qual é a vazão que vai para o lado C, por exemplo, eu consigo quantificar a perda de carga nesse trecho. Se eu conseguir quantificar a vazão que vai para o lado B, eu consigo quantificar a perda de carga nesse trecho. E é aí que surge a teoria por trás do sistema de tubulações em paralelo. A teoria indica o seguinte, que no momento em que há uma divisão, essa divisão ocorre de tal forma que a perda de carga que acontece por um trecho é igual à perda de carga que acontece pelo outro trecho. Então, eu vou igualar as perdas de carga. Então, por exemplo, se eu tenho tubulações, vou até voltar aqui para a gente avaliar o equacionamento, para vocês verem como é lógico, tá? Se eu tenho um equacionamento, então, lá naquele caso, a gente tinha a tubulação B de menor diâmetro e a tubulação C de maior diâmetro. Então, se a tubulação D tem menor diâmetro
olhando aqui a perda de carga, para que a perda de carga seja igual do lado B e do lado C. Se D é menor, então esse resultado aqui seria maior. Logo, para compensar esse aumento, a velocidade tinha que ser menor, concordo? Ou está confuso? Sim. Sim. Então, veja que a gente, pela equação, já consegue meio que indicar isso daí. Só que antes da gente pensar até na equação, se coloque no lugar do fluido. Veja que o fluido ele tem dois caminhos para ser selecionado. Ele está escoando aqui em um determinado diâmetro, e aí ele vê a oportunidade de escoar por um local de maior diâmetro e um local de menor diâmetro. Então ele fala, ó, eu vou passar a maior quantidade de fluido para o local onde eu tenho mais facilidade de escoar. Então, se a gente estivesse avaliando, por exemplo, uma vazão de 10 metros cúbicos por segundo, o fluido ele poderia se dividir, por exemplo, em 8 metros cúbicos por segundo pelo lado C e 2 metros cúbicos por segundo pelo lado B. Então, o que a gente está avaliando aqui é justamente a igualdade da perda de carga. E por que essa perda de carga precisa ser igual nos trechos aqui descritos como B e C? Veja que B e C estão em paralelo, tá? E B e C estão em série com A. Por que a perda de carga no trecho B é igual à perda de carga no trecho C? Alguém consegue, pela figura, me indicar isso? Qual é a definição de perda de carga? Não é variação de pressão sobre ρg, né? Para a gente fazer a transformação de unidades. Então, se vocês pegarem o equacionamento, aparece lá pressão sobre ρg, por exemplo, para transformar para carga. Aí observe o seguinte. Se eu quiser saber a perda de carga que ocorreu no trecho B, eu colocaria um medidor de pressão aqui neste ponto, no ponto de bifurcação, e colocaria um medidor de pressão aqui neste ponto. Então, eu teria a variação de pressão nesse trecho dividido por ρg. No momento em que eu vou medir a perda de carga no trecho C, do lado C, eu teria um medidor de pressão aqui e verificaria qual é a variação de pressão que ocorreu nesse trecho. Vocês conseguem observar que eu tomei as pressões nos mesmos pontos para identificar qual foi a variação de pressão no trecho B e a variação de pressão no trecho C? Não entendeu? Vamos entender. Perda de carga, variação de pressão. Certo? Está relacionado aí. Se eu quero saber a perda de carga no trecho do lado B, eu vou aferir a pressão no início do lado B e a pressão no final. E vou medir qual foi essa variação de pressão que teve nesse trecho. Certo? Isso, no início da bifurcação. Tá aqui, ó. Onde bifurca, eu vou aferir a pressão. E depois eu vou aferir novamente no ponto de encontro. No momento em que eu faço isso, medir a pressão aqui e medir aqui, eu sei qual foi a variação de pressão que ocorreu do lado B. Se eu medir aqui e medir aqui, eu sei qual foi a variação de pressão que ocorreu do lado C. Então, observe que a variação de pressão do lado B e do lado C foram iguais. Então, isso quer dizer que a perda de carga por um lado é igual à perda de carga pelo outro. E essa informação, ela é crucial para que a gente consiga resolver os problemas. Igualar as perdas de carga. Não esqueçam disso. Então, aqui a vazão volumétrica que passa em A é igual à vazão volumétrica que passa em B e é constante. E as perdas de carga eu vou apenas somar. Perda de carga total é a perda de carga em A, por exemplo, mais a perda de carga em B. Já no outro lado,
eu tenho que a vazão que chega em A é igual à vazão de B mais C. A está em série com B e C. Só que B e C estão em paralelo entre si. E a perda de carga vai ser a perda de carga em A, que não deixou de existir, mais a perda de carga de B ou a perda de carga de C, porque eu sei que B e C, essas perdas de carga, elas são iguais. Então, se eu conseguir avaliar esses quesitos, eu consigo resolver qualquer probleminha de sistema de tubulações. Tá claro para vocês agora aqui, gente? Como é que nós estamos aí? Professor, uma dúvida. Se a perda de carga de A, de B e C são iguais, por que ali na perda de carga total não tem perda de carga de A mais duas vezes a perda total, a perda de carga de B? Já que temos a perda de carga em B e em C. Porque a perda de carga você vai medir daqui até aqui. Então, houve apenas uma perda de carga no caminho, né? A variação de pressão é uma só. Não são duas variações de pressão. Consegue ver isso? Pensando. Na hora Entendi. na hora que você vai aferir a pressão, você não teve duas vezes essa variação de pressão. A variação de pressão foi uma só, independente do caminho. Explico. Qual parte, Mariana? A perda de carga, ela está relacionada com a variação de pressão. Então, se eu pegar e escolher um lado, por exemplo, eu verifico que aqui a pressão, por exemplo, é 100 kPa e aqui é de 50 kPa. Então, eu aferi a pressão nesses dois pontos. Se eu tentar aferir pelo outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. 100 kPa, vim por este caminho, 50 kPa. Qual foi a variação de pressão? Tanto pelo lado B quanto pelo lado C, a variação de pressão foi de 50 kPa, independente do caminho avaliado. Então, isso indica que as perdas de carga pelo lado B e pelo lado C são iguais. E no momento que eu quero saber qual é a perda de carga total, aqui é a perda de carga no trecho A, mais a perda de carga que ocorreu nesse trecho daqui. Eu não preciso computar duas vezes, porque são iguais. Eu só preciso computar por um lado. Claro, confuso. Quem é a expressão da perda de carga? É lá a equação de Darcy. Então, com essa expressão aqui, eu consigo pegar e verificar, e nós vamos fazer isso, tá? Quais são as velocidades, V3 e V2, por exemplo. Como é que essa corrente ela se divide. Veja que esse conteúdo, ele não tem nenhuma dificuldade adicional, assim, podemos assim dizer, tá? A dificuldade que vai surgir é justamente na capacidade da gente de resolver um sistema de equações. Antes eu tinha uma equação e encontrava o valor da velocidade. Agora eu terei duas equações com V3 e V2, por exemplo. Então, eu preciso só resolver esse sisteminha, não é nada demais. Veja que isso aqui é para tubulações em série com duas ramificações, né? Mas eu posso ter 3, 4 em série, combinado com paralelo, combinado com série, combinado com paralelo de novo. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção, tá? Mas observem que não é nada impossível de ser feito. Então, como é que a gente pode pegar e fazer algumas análises aí, tá? Básicas. Princípio da conservação de massa, por exemplo. Eu preciso obedecer à conservação de massa. Não é à toa que a vazão que passa no ponto A é igual à vazão do ponto B.
Balanço de massa. Não é à toa que a vazão do ponto A aqui é igual à vazão do ponto B mais do ponto C. Balanço de massa. Respeitei o balanço de massa. E depois, as quedas de pressões, elas são iguais nas junções, né? Nas divisões e nas junções. Isso indica que a perda de carga é igual nesses dois trechos. Então, observe que isso se parece bastante com um sisteminha de resistências aqui, resistências em série, resistências em paralelo, como é o caso que está aqui. Então, só para a gente ter noção. Observe, por exemplo, que quando eu estou avaliando resistências em paralelo, entre o ponto A e o ponto B, por exemplo, a variação de potencial, né, o DDP, é igual do ponto A para o ponto B. O que é que muda aqui? São as correntes, né? Como é que a corrente se distribui. E aí, lá da eletrotécnica, por exemplo, a gente sabe que a maior parte da corrente vai pelo caminho de menor resistência. E aqui, no fluido, não é diferente disso, né? O fluido, ele tenta migrar pelo caminho que tem menor dificuldade. Então, se eu vejo, eu como fluido, né? Vamos agora devagar um pouco. Eu como fluido, se eu vejo que tem um caminho estreito e um caminho de maior diâmetro, que eu vou ter maior facilidade de escoamento, é óbvio que eu vou escolher aquele caminho de maior facilidade, né? Então, eu peguei e fiz uma atividade aqui para a gente entender melhor como é que funciona essa análise de escoamentos em série e escoamentos em paralelo, tá? E eu acredito que com essa atividade vocês vão conseguir identificar que é simples a análise que a gente vai fazer aqui. Então, a atividade consiste no seguinte: a água deve ser bombeada de um reservatório que está inicialmente a 5 metros, né? Reservatório A, para um reservatório B, que está a 13 metros. Só que esse bombeamento, ele é feito utilizando 2 tubos de aço comercial. E esses tubos, ambos possuem 36 metros de comprimento. Então, aqui coincidiu dos tubos possuírem o mesmo comprimento. Tá? Isso não é uma regra. Não importa o comprimento. E os tubos poderiam ter diâmetros distintos também. A potência elétrica consumida pela bomba para que ocorra esse bombeamento é de 8 kW, tá? Então, a bomba ela possui uma eficiência de 70% e uma potência de 8 kW. Desconsidere as perdas de carga localizada. É claro que no trabalhinho de vocês nós teremos essas perdas de carga localizada. E determine a vazão de bombeamento, a vazão total e a vazão em cada um dos tubos em paralelo. Então, o probleminha, ele é bem simples. Eu tenho um reservatório, outro reservatório, vou bombear e através desse bombeamento eu vou ter uma bifurcação aqui e eu vou conseguir identificar qual é as vazões em cada um dos tubos. Então, esses tubos aqui, eles possuem comprimentos iguais, 36 metros, porém diâmetros distintos, por exemplo. Então, olhando para esse desenho, a maior parte do fluido, ele vai pelo caminho 1 ou pelo caminho 2? 2. 2. Então, quando você estiver resolvendo os problemas, já faça essa análise antes, tá? Imagina que a gente fez aqui os cálculos e no final encontrou justamente o contrário. Isso indica um erro de cálculo aí, né? Por favor, não percam a sensibilidade física do que a gente vai ter. Bem, na prática, a gente usa bifurcação, por exemplo, quando eu tenho uma vazão muito grande e o preço da tubulação, ela não é simplesmente proporcional ao diâmetro. Então, quanto maior o diâmetro da tubulação, maior o preço. Só que às vezes eu tenho saltos muito grandes. Então, fica mais barato eu utilizar, por exemplo, 2 tubulações de 5 polegadas do que uma tubulação de 10. Então, a gente precisa fazer
essas avaliações para colocar os nossos sistemas aí em série em paralelo. Ou então, por exemplo, na hora de fazer manutenção. Imagine que você está fazendo manutenção e você não pode parar a sua planta. Então, o que é que você faz? Você coloca em série, você fecha a válvula do caminho 2, por exemplo, então a sua produção ela reduz, mas ela não para. Você faz o reparo que precisa ser feito e depois volta, abre a válvula, fecha a válvula do caminho 1, faz o reparo. Então, você também tem essa possibilidade. Isso que a gente está fazendo com tubulações aqui, acontece com bombas. Nós podemos colocar bombas em série e bombas em paralelo. Então, normalmente na indústria, você tem bombas em paralelo e ainda tem, normalmente, 2 em funcionamento e uma bomba reserva ali, justamente para evitar a parada da fábrica. Então, são dados, são metodologias que a gente utiliza para suprir aí esses problemas. Tá claro? Então, vamos lá resolver esse probleminha, tá? Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Explorar as perdas de carga. Antes disso, o que é que você precisa fazer antes de calcular a perda de carga, qualquer coisa? O balanço. Balanço de energia. Então, a gente vai fazer... Veja que não mudou nada, né? A gente vai fazer o balanço de energia do mesmo jeito. Então, primeiro passo, veja que eu fiz questão de colocar em todos os slides a palavra primeiro passo, tá? Balanço de energia. Fiz o balanço de energia, identifico os meus pontos 1 e 2. Vou voltar. Aqui já está até identificado para vocês, ó. O ponto 1 é o ponto A aqui, e o ponto 2 é o ponto B. Então, no ponto A, pressão é igual a pressão atmosférica, no ponto B, pressão é igual a pressão atmosférica. Velocidade no ponto A, aproximadamente 0, velocidade no ponto B, aproximadamente 0, né? Está no interior de reservatórios. Aí as cotas já foi dado. Tem a máquina de fluxo? Tenho. Tenho perda de carga? Tenho. Então, fiz o meu balanço, simplifiquei, e tenho que Z2 é igual a Z1 mais HS menos HC. Observem que até aqui não mudou nada. Tranquilo, gente? Alguém não entendeu algum passo aqui? Então, eu vou pegar e vou anotar os dados. A massa específica, a viscosidade, o tipo de tubulação, o diâmetro da tubulação 1, o diâmetro da tubulação 2. E a potência da bomba. Então, eu sei que a potência da bomba total é de 8 kW, só que ela tem uma eficiência de 70%, né? Então, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. A eficiência é de 70%. Então, não é os 8 kW que chega ao fluido, né? Só 70% disso. Pode falar, Matheus. Uma dúvida, professor. Quando eu bati o olho ali, eu vi que não tinha a densidade e a viscosidade do fluido da água, no caso, né? Aí você tirou esses dados, por exemplo, uma aproximação, a água a 25 graus Celsius, ela vai naquela tabela e pega? Eu peguei 25 graus, isso. Show. Mas dos problemas que vocês forem avaliar, vocês saberão qual é a temperatura de trabalho, tá? Então fica mais fácil você identificar o fluido e suas propriedades, né? Certo? Show. Então, o comprimento da tubulação 1, o comprimento da tubulação 2, a rugosidade, né, que a gente vai lá naquela tabela de caracterização de tubulações, a altura 1 e a altura 2. Então, eu tenho quase todos os dados aqui. A gente sabe que se eu quiser trabalhar com potência, né, é a vazão máxima, a gravidade vezes a carga. Então, se aqui tem a potência da bomba, a gente pode transformar isso daí também. Eu só fiz expressar aqui em termos de vazão volumétrica, tá? Porque se vocês observarem, o problema, ele pede para determinar a vazão. Então, eu posso expressar
o meu problema em função de vazão para achar logo a resposta. Nada impede que eu comece a trabalhar com velocidade e no final transforme em vazão, tá? É só a metodologia de resolução. Então, eu estou vendo que as tubulações elas estão em paralelo. Então, eu sei que a perda de carga vai ser a perda de carga do trecho 1, que é igual à perda de carga do trecho 2. Se estão em paralelo, eu não vou somar, né? Eu vou igualar. Então, tá aqui, ó. V1 ao quadrado sobre 2G, L1 sobre D1, fator de atrito 1. É igual a V2 sobre 2G, L2, D2, fator de atrito 2. Observem que o fator de atrito ele depende do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Se as tubulações possuem diâmetros distintos, as rugosidades relativas serão diferentes. E se as tubulações possuem diâmetros distintos, possuirão velocidades de escoamento distintas, números de Reynolds distintos. Ou seja, Reynolds e rugosidade relativa distintas irão fornecer fatores de atrito também distintos. Então, cuidado com esses detalhes, tá? Então, vou lá resolver. Eu tenho a expressão do meu balanço, né, reduzida para este problema. De posse deste balanço, eu consigo pegar e ir substituindo as expressões. Então, HS eu ainda não conheço, né? Eu conheço a potência da bomba, mas para conhecer HS eu precisaria da vazão, né? Então, eu deixei até em função de vazão aqui, por exemplo. E aí, eu coloquei aqui, ó, que é a potência da bomba vezes a massa específica, vezes a vazão total, vezes a gravidade, vezes HS. Eu estou fazendo isso só para ir substituindo, tá? Quem é a vazão? É a vazão do ponto 1 mais a vazão do ponto 2. Veja que as vazões, elas se dividiram aqui. A vazão que passa pela bomba é a vazão total. Cuidado que eu poderia, por exemplo, ter uma bomba só aqui nesse trecho 2, tá? Ou uma bomba no trecho 1 e uma bomba no trecho 2. E assim sucessivamente. Até aqui, tranquilo? Vocês estão entendendo? Então, eu vou adicionando, desmembrando o meu problema. Veja que antes eu precisaria ter apenas uma vazão aqui, né? Definir uma vazão. Agora, isso já não é o suficiente. Observe que eu tenho essa expressão, por exemplo, mas eu não conheço V1, V2 e eu não conheço HS. Então, com uma expressão só, eu não consigo resolver o meu problema. Eu tenho várias variáveis, né? O número de variáveis precisa ser igual ao número de equações para que eu consiga resolver o sistema. Como é que as outras equações irão surgir? Quando eu fizer a igualdade, quando eu comparar as perdas de carga. Então, tá aqui quem é HS, tá? Só fiz isolar HS aqui para simplificar e ter o resultado mais rápido. Feito isso, eu vou agora substituir quem é os dados, tá? E deixei aqui que HC é 0,57, V1 mais V2, menos 8. Observe que eu conheço a expressão de HC. HC está aqui, ó. A perda de carga 1 ou a perda de carga 2. Eu posso calcular o HC por esse caminho ou por este caminho. Então, eu tenho uma equação com duas incógnitas aqui. Não sei quem é V1 e não sei quem é V2. Então, se eu conseguir isolar, né, substituir essas expressões através de Darcy, eu consigo saber quem é esses pontos, tá? Então, como a minha expressão ela é definida em função da que eu preciso conhecer a vazão, e na equação de Darcy entra a velocidade, eu só fiz falar quem é a velocidade? É a vazão dividida pela área. Então, defini quem é a área aqui. E agora eu sei uma relação direta entre velocidade e vazão, tá? Então, ao invés de colocar velocidade ao quadrado, eu vou colocar esse terminho aqui ao quadrado. Fiz isso para V1 e fiz isso para V2. Resolvo o meu sisteminha. Tenho agora uma relação de igualdade entre eles. Escolho uma dessas duas expressões
e coloco lá na expressão anterior. Perfeito. Até aqui, eu acho que está claro, né? No momento em que eu vou pegar e defino como computar o fator de atrito, eu preciso de Reynolds. Só que para definir Reynolds, eu precisaria das velocidades. E eu não tenho ainda as velocidades nem tenho as vazões. Vou deixar Reynolds em função das vazões também, tá? Então, ao invés de escrever velocidade, escrevi em função de vazão. Então, observem que eu tenho a equação que compara as perdas de carga, elas precisam ser iguais. Eu tenho as expressões dos números de Reynolds e eu tenho a expressão que quantifica a perda de carga. Tudo bem até aí, gente? Como é que estão aí? Tá aqui. Alguém não entendeu? Quer que eu repita? Entendeu? Então, eu vou pegar essa comparação e vou fazer aqui, tá? Então, se eu tenho um HC e eu sei quanto vale os HCs, né? Eu posso comparar. Eu posso selecionar uma das duas funções e substituir aqui. Então, por exemplo, eu selecionei a primeira. Então, veja, eu tenho agora duas funções. Eu tenho essa função e tenho essa função daqui. E tenho duas incógnitas, né? V1 e V2. Eu nem vou computar o fator de atrito como incógnito aqui. Porque se eu posso fazer algumas considerações. Então, por exemplo, se eu estou lidando com um problema, vou até voltar aqui, tá? Eu estou lidando com um problema como esse, onde o fluido ele passa por uma bomba. Esse escoamento ele tem tendência de ser em baixa ou elevada velocidade? Elevado. Elevada velocidade. Então, eu posso partir do pressuposto e falar assim, olha, eu acho que o meu escoamento está em regime turbulento, mas é um achar com embasamento. Então, eu posso admitir que o meu escoamento está em regime turbulento, utilizar uma correlação embasada nisso. Então, eu poderia escolher, por exemplo, a correlação de Colebrook. É viável aqui a correlação de Colebrook? Não, porque a correlação de Colebrook precisaria de Reynolds e a gente não tem Reynolds aqui no momento. Então, eu peguei a correlação de Prandtl, por exemplo, para ser utilizada. Utilizando esta correlação, eu tenho a rugosidade relativa, a única variável desconhecida é o fator de atrito. Então, eu consigo definir o fator de atrito no trecho 1 e o fator de atrito no trecho 2, mesmo sem conhecer o número de Reynolds. Porque tem um indicativo de que o regime é turbulento. Veja, a gente está fazendo a suposição. No final, a gente precisa verificar essa suposição. Será que essa suposição ela foi realmente adequada? Se sim, ótimo. Se não, eu teria que refazer os cálculos, admitindo agora que estamos trabalhando em regime laminar. Se eu estivesse fazendo a suposição de regime laminar, como é que eu poderia computar o fator de atrito? 64 sobre Reynolds. 64 sobre Reynolds. Então, eu poderia fazer essa suposição também. Só que aí, veja que depende do número de Reynolds. Mas não teria problema também, tá? A gente só substituiria aqui 64 sobre Reynolds, vocês iam ver que as vazões iam acabar simplificando aqui bastante coisa. Ótimo. Então, já sei quem é o fator de atrito. Então, as únicas variáveis realmente que eu não conheço aqui é a vazão 1 e a vazão 2. Eu tenho duas equações e duas variáveis. Resolvo um sisteminha de equações. Substituindo o valor do fator de atrito que acabamos de definir, então eu tenho o meu sisteminha, né? Consigo isolar, então fica mais fácil ainda. Então, isolo V1 aqui nessa expressão e substituo na expressão acima. Então, veja que eu faço o método da substituição aqui, por exemplo. Substituindo, eu consigo definir quanto vale a vazão. Então, eu posso utilizar um método numérico, eu posso resolver um polinômio aqui, se eu multiplicar aqui, né, vai ser um polinômio de terceiro grau, e assim sucessivamente. Eu tenho várias metodologias de resolução dessa equação.
Quando vocês se deparam com esse tipo de problema, vocês conseguem resolver? Se eu der uma função dessa aqui para vocês, vocês conseguem encontrar as raízes? Na mão ou de qualquer jeito? Da forma que vocês acharem mais adequado. Vocês conseguem resolver o problema? Acredito que sim. Então, métodos numéricos está aí para isso, né? Para ajudar a gente. Então, tem o solver lá do Excel e assim sucessivamente. Tentem, por favor. Então, eu consigo pegar e resolver isso daqui. Na hora que eu faço essa resolução, veja que aqui vai ser uma equação cúbica, né? Mas de simples resolução. Eu consigo definir quanto vale V1 e quanto vale V2. Então, eu fiz, por exemplo, pelo método Excel. Defini uma função objetiva aqui e defini quanto vale V1. Então, a vazão no ponto 1. Se eu conheço a vazão no ponto 1, ela está diretamente relacionada à vazão no ponto 2, né? Então, aqui, ó. V2 é 6,11 vezes V1. Então, isso faz sentido? V2 ser maior do que V1? Faz, né? Porque V2 tem um diâmetro maior, então já era esperado que o fluxo se dividisse em maior quantidade para o trecho 2. E aí, basta definir quanto vale a vazão total. A gente lá fez que estávamos trabalhando em regime turbulento. Essa correlação ela só é válida para regime turbulento. A gente precisa verificar se realmente o regime está turbulento. Então, de posse das vazões, a gente substitui na expressão de Reynolds que avaliamos, né? E aí eu identifiquei, olha, Reynolds 1 deu 14.391 e Reynolds 2, 43.000. É turbulento esses dois números de Reynolds? Sim. Se é turbulento, isso indica que a nossa suposição ela foi válida, ela se confirmou. Então, eu não preciso fazer para laminar. Caso não se confirmasse, eu teria que fazer uma resolução para regime laminar. Feito isso, então, agora a gente tem aí qual é a vazão total e qual é a perda de carga, né? Então, a gente pegou e obteve essa expressão lá no início. Então, conseguimos aí resolver o nosso probleminha, tá? Então, observem que tem um número de passos um pouquinho maior, mas que não é difícil. A gente precisa só prestar atenção aí nas equações que vão se formando. Dúvidas?